Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar sobre espiral de Teodoro, né? Bem, pessoal, essa espiral, né, na geometria, ela também é chamada de espiral da raiz quadrada, espiral de Einstein, espiral pitagórica. Bem, essa espiral ela é uma espiral composta de triângulos retângulos, né, colocadas de ponta a ponta, né? E ela recebeu esse nome devido a Teodoro de Cirene, né? Bem, Teodoro de Cirene ele foi, né, um mentor, né, de Platão, certo? Então, embora toda a obra de Teodoro tenha sido perdida, Platão colocou Teodoro em seu diálogo, né, em seu livro. E aí, né, presume-se, né, que Teodoro provou que todas as raízes quadradas de inteiros não quadrados de 3 a 17 são irracionais por meio dessa espiral que eu vou apresentar hoje para vocês aqui, né? Chamada espiral de Teodoro. Bem, como é que você pode construir essa espiral, né? Então você tem aqui um triângulo retângulo, né? Esse triângulo aqui em verde, né? Na verdade, esse triângulo retângulo você tem inicialmente um quadrado, né? Um quadrado de lado 1, tá? E você traça uma diagonal aqui, né? Entre esses dois vértices, né? Essa diagonal do quadrado, né? Você divide esse quadrado em dois triângulos retângulos, tá? O triângulo retângulo é aquele triângulo que tem 90 graus em um dos seus vértices, tá? Então, esse cateto e esse, né? E essa aqui é a hipotenusa. Então, tem dois catetos e uma hipotenusa. Então, esse cateto tem lado 1 e esse cateto tem lado 1. E aí, você pode fazer o seguinte, né? Esse ponto central aqui é 0, tá? Essa distância daqui para cá é 1, daqui para cá também é 1, né? Então, eu posso chamar esse tamanho aqui de raiz de 1, que é equivalente a 1, né? E aí eu calculo essa hipotenusa usando o teorema de Pitágoras, tá? Quando você faz isso, você encontra a hipotenusa igual a raiz de 2. Aí o que você vai fazer? Você vai acrescentar aqui, né? Essa hipotenusa vai ser o lado do próximo, vai ser um cateto do próximo triângulo retângulo, né? Esse triângulo retângulo eu vou aumentar em uma unidade aqui esse cateto, né? Então vou preservar aqui um dos lados, né? Preservo e aí eu faço a soma, né? Quando eu faço essa extensão, esse comprimento de uma unidade, esse comprimento vai também formar um ângulo de 90 graus com a minha hipotenusa. E aí, essa hipotenusa aqui, que era do triângulo verde, agora vai ser o cateto, né, desse triângulo em rosa, né? Então, aqui é raiz de 2, aqui é 1. Quando você calcula pelo o teorema de Pitágoras, você vai encontrar que essa hipotenusa é raiz de 3. E aí, assim por diante, aumenta uma unidade perpendicular aqui a esse cateto, você vai encontrar a raiz de 4, e assim por diante. Então, você vai obtendo esses pontos aqui, raiz de 1, raiz de 2, 3, 4, 5, e assim por diante, ó. Raízes quadradas de números inteiros, tá? Ou números naturais, na verdade, né? Você vai obtendo aqui, né? Eu obtive aqui até a raiz de 17, né? E aqui você vai continuar. Bem, o que é interessante notar, né? É que aqui você pode traçar um círculo, né? Esse círculo tem raio 1, tá? Esse círculo aqui. E aí depois, né? Essa aqui é a raiz, né, quadrada de 1, tá? Depois, na raiz quadrada de 4, né? O que você vai ter é que aqui você vai ter o próximo, né? O próximo círculo aqui, né? De raio inteiro. R igual a 2. Depois, igual a 9, né? R igual a 3, né? Raiz de 9 é 3. Então, vai ter um círculo de raio 3 aqui, ó. Passando pelo 9. E em 16, que é a raiz quadrada de 16 é 4, vai ter um raio, né? Igual a 4 aqui, o seu tamanho. Então, perceba o seguinte, que aqui esse comprimento aqui é raio igual a 1. Depois, em raiz de 4, você dobrou o raio, né? Ele passa a ser 2. Depois, em R igual a raiz de 9, que é 3, você triplica o raio e assim por diante. Então, o que você percebe é que, por exemplo, a diferença aqui, 2 menos 1 dá 1.
a diferença entre esse raio e o anterior, né? Raiz de 2, raiz de 4, que é 2, menos raiz de 1, que é 1. Então, a subtração 2 menos 1, esse tamanho dá 1, tá? Depois, 3 menos 2 também é 1, né? Aqui, 4 menos 3 é 1. Então, esse tamanho, essa variação sempre é de 1 aqui, os círculos concêntricos, tá? Então, cada ponto aqui, por exemplo, f igual a 0, é o primeiro ponto, né, dessa espiral. Aqui eu estou formando uma espiral, a espiral é essa daqui, ó, ela parte do 0, eu vou ligar os pontos, 0 com raiz de 1, é esse segmento, depois ligo com esse, e eu vou formando uma espiral aqui, ó, uma espiral de pontos discretos, né, pontos nesse plano. Então, essa função aqui, né, uma função discreta, f de 0 é 0, f de 1 é raiz de 1, f de 2 raiz de 2, f de 3 raiz de 3, f de 4 raiz de 4 e assim por diante, tá? O enésimo termo de f é raiz de n, perfeito? E aí a gente pode tirar várias conclusões interessantes analisando os triângulos retângulos, né? Você tem um triângulo retângulo, que eu acabei de analisar, você tem aqui na base raiz de 1, altura 1. Qual é esse ângulo? Bem, você calcula a tangente dele. A tangente de alfa é 1 sobre raiz de 1. E aí, para você achar o ângulo, você calcula o arco tangente disso é igual a alfa. E aí, qual é o ângulo cujo a tangente é igual a 1? Né? É o ângulo de 45 graus. Então, esse ângulo aqui, olha, ele é um ângulo de 45, nesse primeiro triângulo retângulo em verde. Já esse ângulo aqui é alfa. Esse ângulo beta, que é o triângulo retângulo em rosa, para você calcular o ângulo, você calcula a tangente novamente dele. A tangente de beta é 1 sobre raiz de 2. E aí, você pode reescrever esse resultado como sendo raiz de 2 sobre 2. Multiplicar raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Então, o arco tangente desse valor é igual a beta, né? E aí, você encontra um beta igual a 35,26 graus. Então, esse ângulo aqui aproximadamente é 35 graus e esse é 45. Então, o que você vai percebendo conforme a espiral vai evoluindo, ela vai se tornando cada vez maior, esses ângulos vão tendendo a zero, né? E eles vão tendendo a zero por quê? Porque esse cateto aqui, né, em relação a esse ângulo, o cateto adjacente, esse cateto adjacente ele vai aumentando, olha. Então aqui é raiz de 1, raiz de 2 é 1,4, raiz de 3 é 1,7, raiz de 4 é 2, raiz de 5 é maior que 2. Então, você vai aumentando o raio, esse cateto desses triângulos retângulos aqui, ó, o cateto adjacente. E quando você vai aumentando esse cateto, o cateto oposto em relação a esse ângulo, ele continua, olha, ele é preservado. Então, se você calcular a tangente desse ângulo, né, desse ângulo aqui, você tem cateto oposto sobre cateto adjacente. Esse cateto adjacente vai aumentando para o infinito, né? 1 sobre infinito tende a zero. Então, qual é o arco cuja tangente tende a zero? É o ângulo de 0 graus. Então, no infinito, essa variação de ângulo vai tender a zero, né? Que é algo bem interessante. Então, a gente pode concluir aqui, né, que a variação de R, né, delta Rn, o que é? Né? É você pegar, por exemplo, esse raio aqui, raiz de 2, a variação que ocorreu, ele tinha raiz de 1 e passou agora a ser, essa distância raiz de 1 passou agora a ser raiz de 2. Então, a diferença é raiz de 2 menos raiz de 1. Então, é raiz de n mais 1 menos raiz de n. Tá aqui, ó. Se eu pegar a variação que ocorreu de raio entre o triângulo anterior e o seguinte, por exemplo, raiz de 3 menos raiz de 2. Obedece essa relação de ΔR aqui, ó, variação do raio. Esse camarada menos esse. Então, você percebe que sempre é um sucessor menos o anterior. Com uma raiz, tá? Porque tem raízes quadradas aqui, ó. Então, essa é a relação que obedece à variação de R. E a variação de θ, que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, que são os ângulos aqui dessa região, né? Dessa parte do triângulo. Esses ângulos obedecem uma relação de arco tangente de 1 sobre raiz de n, como foi visto aqui, ó. Então, perceba que na hora de calcular o ângulo, seja alfa, seja beta, você tem que calcular o arco tangente desse valor, né? Esse valor, na verdade, é 1 sobre raiz de n.
Esse aqui é o segundo triângulo, então tem uma raiz de n aqui, raiz de 2. Esse é o primeiro triângulo, tem uma raiz de 1 aqui, ó. Então, obedece a variação do ângulo θn, que é esse ângulo aqui, esses ângulos que estão em torno do zero, obedece a relação de arco tangente de 1 sobre a raiz de n, como foi visto aqui e aqui, nesses primeiros dois exemplos desses dois triângulos, tá? Bem, então isso é digamos, uma forma de gerar, né, uma espiral de Teodoro, né? Que é justamente partindo de zero, unindo esses pontos discretos aqui, ó, para fazendo a união, e você vai tendo esse formato de uma espiral, né, chamada espiral de Teodoro. Uma outra espiral também gerada por esse triângulo aqui, ó, você tinha um quadrado e divide no meio tem um triângulo. Eu comecei a variar o triângulo de baixo, né? O triângulo de baixo fui aumentando uma unidade e preservando a hipotenusa do triângulo anterior, torna-se o cateto adjacente do próximo triângulo. E aí você vai somando, né, e obtendo os próximos lados do triângulo seguinte, né, usando a relação de Pitágoras. Mas em vez de você pegar o triângulo verde e fazer essa análise, você pode pegar esse triângulo aqui de cima, o triângulo em rosa, e fazer uma análise semelhante. Como seria? Então você pega, em vez de pegar o triângulo de baixo, você pega o triângulo de cima, você começa saindo do zero, unindo aqui no 1, né? Lembra que esse quadrado tem lado 1. E aí, pessoal, o que você vai fazer, né? Esse triângulo aqui, ó, você tinha aqui esse triângulo, e aí você faz a projeção de 90 graus no seguinte, dá o raiz de 3. O raiz de 3 é o próximo cateto do triângulo. Então, esse camarada aqui para a gente vai ser a nossa hipotenusa, tá? Então, eu vou aumentando a minha hipotenusa, tá? E também aumentando esse cateto adjacente a esse ângulo aqui, ó, deixando preservado o cateto oposto a esse ângulo. Então, esse aqui é 1 vale 1, tudo vale 1, olha. Então, aqui você variava, o triângulo tem 3 lados, então, 2 variáveis você mudava e uma você deixava inalterada. Então, no caso aqui, o cateto oposto a esse ângulo ele era sempre preservado, olha, 1. E tanto a hipotenusa quanto o cateto adjacente, ele ia mudando, aumentando. Aqui vai ser o oposto. Em vez de você preserva em relação a esse ângulo o cateto oposto e vai mudar o cateto adjacente à hipotenusa. Quando você faz isso, em vez de você obter a espiral anterior, que era exatamente essa que está pontilhada em vermelho aqui, ó, tracejada na verdade, você vai obter essa linha sólida em vermelho. Então você vai, aqui você unia, né? Você fazia a junção exatamente unindo, né? Você pegava aqui e fazia a união dos catetos que se preservavam, né? No caso aqui os catetos opostos, né? Ligava esse ponto com esse, né? Os catetos opostos você ia unindo os pontos para formar a espiral. Aqui o que você vai unir é o cateto, é o ângulo reto, né? Então, o ângulo reto você vai traçando segmentos e unindo os ângulos retos desses triângulos, retângulos aqui. E você vai formar uma outra espiral, né? Mas com características, né, muito semelhantes, né? Você tem raiz de 3 aqui, a hipotenusa, raiz de 4, né? A raiz de 5, 6 e assim por diante. Mas sempre com a ideia de que preserva um lado e varia os dois, né? Tá? E aí você, em vez de você ter essas funções discretas f, n, você vai ter as funções discretas g. E essas funções discretas g, né, você pode representar esses pontos, né, através do plano complexo. E aí, o primeiro g0 é 0, o próximo ele está sobre o eixo complexo, então ele vale i, e assim por diante. Todos esses pontos você vai unindo, e aí você vai formar uma outra espiral de Teodoro aqui, tá? Outra característica bastante interessante é que quando você calcula o limite, né? O limite entre, por exemplo, se você pegar esse ponto, né? Essa distância, esse raio, né? E diminuir desse aqui, ó, que é depois de uma volta completa, que é 2π, esse valor vai se aproximando do número π, conforme o número de voltas vai tendendo ao infinito.
Então, se você calcular, né, o valor do raio em θ mais 2πn, né, que é um valor do ângulo mais para n igual a 1, uma volta completa, n igual a 2, duas voltas completas e assim por diante, que você vai obter menos o raio do valor no ângulo θ, quando n tende a infinito, essa diferença vai tender ao número π, né, o número irracional π, que é bastante intrigante, que aparece aí na matemática, tá? Bem, além disso, né, essa espiral discreta de Teodoro, né, ela pode ser representada no plano complexo dessa forma, né? Esse camarada aqui é o produtório. Aqui é o I imaginário, né? Isso é para n maior ou igual a 1. Essa espiral discreta de Teodoro, que nós fizemos a descrição dela aqui, né? E ela também pode ser representada por essa. Você pode relacionar recursivamente, né, um ponto em relação ao anterior, né? Exatamente aqui, ó, em R você relaciona um n mais 1 e relaciona com o n. Você pode fazer isso usando essa relação, essa sequência recursiva, tá? Onde esses z's, né, que é o número complexo, você pode representar pela função f ou pela função g, tá? E para z igual a zero, né, ou f de zero, o f de zero nós vimos aqui, por exemplo, ele é igual a raiz de 1, que é 1. Já em coordenadas polares, né, esses pontos, né, você pode representar no plano, nessas coordenadas r θ de n, você pode escrever o Rn como sendo a raiz de n mais 1 e o θn como sendo o arco tangente desse resultado, né? Para n mais 1 é diferente de zero e para n igual a zero é zero, né? Você está na origem, você está exatamente nesse ponto aqui central, que é nulo, tá? Já se você quiser escrever essa espiral de Teodoro de uma forma, através de uma função suave, bem comportada, etc., né? Isso foi uma proposta do Davis, né, em 2001, né, no artigo, onde ele escreveu a função de Teodoro, essa função discreta de Teodoro, essa espiral discreta, como uma função, por exemplo, de x, que ele chamou de Tx. Essa função Tx é um produtório desse resultado, o x mora aqui, a dependência, tá? E é uma função aí, nesse caso, é uma função do tipo complexa. A equação funcional, né, lembra que a relação discreta também você relaciona uma sequência recursiva, né? Então, aqui o funcional, né, você escreve uma função x mais 1 em relação a f de x, obedecendo esse fator aqui que aparece, tá? Muito idêntico a esse, tá? E aí, sua representação polar, né, agora como uma função contínua, etc., bem comportada, ela obedece uma função θ está em função de r, olha. É uma soma de 0 a infinito, o arco tangente desse valor menos o arco tangente dessa raiz, o r mora aqui. O θ, né, a função θ, ela depende de r, né, do raio, né. Isso já faz alusão, né, por exemplo, aqui, né, você tem a variação de r, ela obedece isso aqui, né, essa equação, e a função θ tem um raiz de n aqui, ó. Esse raiz de n está dentro do ΔR. Então, aqui na relação discreta, você já tinha uma conexão entre θ e r. Então, aqui, como uma função, né, de fato, aqui também é obedecido algo semelhante, para r maior que zero. Já a curvatura da espiral de Teodoro, né, na verdade, a curvatura que eu chamo de kappa, que é a derivada de θ em relação a r, se você derivar esse camarada em relação a r, você vai ter a curvatura. A curvatura vai dar r somatório de k r quadrado infinito, de k a menos meio, né, dividido por k mais 1. Essa fração você pode escrever como sendo 1 sobre k elevado a 3 meios mais k elevado a meio. E esse número aqui para r igual a 1, aqui vai ficar 1 e aqui é 1. Quando essa soma vai de 1 a infinito, esse resultado vai tender a um kappa, né, que é a curvatura, desse valor irracional, aproximadamente 1,86. Esse número é chamado de número de constante de Teodoro, tá? Essa constante de Teodoro eu vou já conectar ela com algumas partes interessantes da física. Só a título de curiosidade, né, por exemplo aqui, o que quer dizer essa equação dθ em relação a r? Isso aqui é a curvatura.
Então, por exemplo, se você pegar um círculo, né, o círculo ele tem raio de curvatura nulo. Então, raio de curvatura é nulo e a sua curvatura é infinita. Então, lá no círculo, o que é preservado? É o raio. Então, o raio, né, a derivada de r em relação a θ vai me dar o raio de curvatura. dr dθ no círculo vai dar zero. Logo, meu raio é fixo. Né? Então, a minha curva vai ter vai ser um círculo de raio constante. Já aqui na espiral, né, essa curvatura, na verdade, o raio de curvatura e a curvatura, um é inverso do outro. Né? Então, por exemplo, dθ/dr é a curvatura, o inverso, que é dr dθ, é o raio de curvatura. Então, aqui a curvatura, que é dθ/dr, ela é proporcional ao raio. Qual é uma expressão? Então, a curvatura é proporcional ao raio, né? Já que esse camarada é uma constante para um dado valor de r. E uma outra espiral que tem uma característica bastante interessante, né? Por exemplo, a espiral de Arquimedes. A espiral de Arquimedes tem raio de curvatura constante, né? Que é igual a um valor lá constante. Aqui você tem a curvatura. Então, quando você calcula, por exemplo, a espiral logarítmica, ela tem raio de curvatura proporcional a R. E aqui você tem a curvatura proporcional a R. Então, é um comportamento um pouco inverso da espiral logarítmica, né? Então, dr dθ na espiral logarítmica dá o fator de crescimento vezes o raio, né? Que é proporcional ao raio. Aqui é a curvatura, que é o inverso disso, né? Que é proporcional ao raio. Então, tem características bastante interessantes aqui na espiral de Teodoro, tá? Bem, esse número é chamado de constante de Teodoro, né? Esse valor, nessa soma, que você pode representar desse jeito, soma de 1 a infinito, ou soma de 1 a infinito desse resultado. Dá no mesmo, né? Se você fatorar aqui o meio, vai dar esse resultado de cima, tá? Outras relações bastante interessantes, né? Eu não comentei, mas existe, né, uma relação aqui entre as funções f dessa espiral e g dessa outra aqui. Elas obedecem a essa relação aqui, ó, tá? Essa sequência recursiva, né? Para n pertencente aos naturais, tá? Outras conexões, né, interessantes dessa espiral é com a distribuição de Bose-Einstein, né? Então, se você tem uma função chamada integral de Dawson, né? Essa integral de Dawson ela é dada por esse fator, né? Tem uma gaussiana aqui. E aí, consequentemente, essa função de Dawson, você relaciona ela com a função erro, né? Lembrando que a função erro tem essa definição aqui, ó. Então, uma coisa puxa a outra, né? A função erro está conectada com a função de Dawson, né? Essa integral aqui, né? E aí, essa integral está intimamente relacionada, né? Isso que aparece aqui, né, é proporcional aí à distribuição de Bose-Einstein, uma exponencial de t menos 1. Então, esse tipo de integração, né, de zero a infinito está conectada, relacionada com a constante de Teodoro, que nós já acabamos de falar anteriormente aqui, né? Que é essa soma de 1 para r igual a 1, né, de 1 a infinito, desse termo ou desse aqui, ó. Então, uma conexão bastante interessante, que essa constante de Teodoro existe com a distribuição, né, de Bose-Einstein. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!